Amados, bom dia, queridos, que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, queridos, demonstrado naquela cruz, conforto e consolo do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de nós nessa manhã. Hoje é sábado, dia 7 de março, e nós estamos já nessa sequência, né, amados, desse ritmo aí de estarmos buscarmos a palavra do Senhor já há bastante tempo, né? Estamos aí desde agosto de 2024, daqui a pouco fazem 2 anos, e é muito bom, queridos, nós estarmos juntos aí, irmãos nossos amados, que entenderam essa necessidade da busca diária pela palavra do Senhor. A gente vai começar, queridos, nessa semana, uma nova série de reflexões sobre algumas marcas que devem estar no coração daquele que vai para a eternidade. É interessante a gente entender que Jesus mesmo nos ensina que a eternidade não é algo que vai começar quando nós partirmos desse mundo, mas é algo que já começou para aquele que crê nele. Eu vou repetir porque isso é muito importante, queridos. A eternidade não vai começar na vida daqueles que são salvos e que só vai começar quando partirem desse mundo, mas já começou na vida daqueles que já creem em Jesus Cristo. Jesus deixa isso claro em João 5, 24, 25, quando ele diz que aqueles que creem em mim já passaram da morte para a vida e não verão a morte eternamente. Então, a gente precisa olhar para a palavra, olhar para o nosso coração. Sempre assim, né, gente? A palavra é um espelho. Quando eu me olho no espelho, eu vejo quem eu sou. A palavra como um espelho espiritual, quando eu olho para a palavra, eu olho para o meu coração, eu vejo realmente quem eu sou diante do Senhor. E a palavra é a única referência concreta que eu tenho para saber quem realmente eu sou diante do Senhor, e nós não podemos estar enganados com relação à nossa situação espiritual, e podemos não estar enganados. Segundo a Pedro 1,3, a palavra de Deus nos diz que Deus nos concede tudo o que nós precisamos para ter uma vida de devoção. Então, eu posso, se eu for alguém que leva a sério a palavra do Senhor e for honesto, né, comigo mesmo, eu posso ter, sim, uma vida espiritual real, saudável, e não estar enganado a respeito de quem eu sou diante do Senhor. E eu queria, então, mas mostrar que a Bíblia, ela revela algumas marcas de um coração que está destinado, está marcado com a eternidade desde agora. Vamos aqui em Colossenses 3:1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Amados, como tem conteúdo aqui nesses versículos? É interessante a gente, quando você estuda a Bíblia, assim, da forma mais profunda, você vê que o Novo Testamento, apesar dele ser bem menor em relação ao Antigo Testamento, em termos de livros, de conteúdo escrito, ele tem muito mais informação, porque você condensa. O Novo Testamento, ele não tem, apesar dele ser menor em termos numéricos, né, no livros, mas ele tem uma densidade maior em relação ao Antigo Testamento. Porque à medida que o tempo passa, Deus vai se revelando de forma cada vez mais intensa e verdadeira. E aqui, queridos, tem muita informação. A gente poderia ficar bastante tempo aqui meditando, né? Mas não é o nosso propósito, né? Nós queremos ser aqui bem objetivos. Então, veja que fala: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, reforça aquilo que Jesus falou. A nossa ressurreição, para Deus, que é eterno, já está no passado.
Deus da eternidade, ele vê passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Ele está acima do tempo. Então, na mente de Deus, o que o texto nos diz é que nós já ressuscitamos, nós já vencemos a morte. Percebe? Então, veja que a vida eterna já está em nós. Precisamos, amados, pensar sobre isso. Isso nos dá mais dignidade, dá mais propósito para a nossa vida. A gente não fica preso às coisas desse mundo que são temporais, limitadas. Quando a gente crê verdadeiramente na palavra do Senhor, nós somos colocados pela palavra já na eternidade. Não que as coisas não vão nos afligir, a gente não vai virar um anjo, não vamos viver aí no mundo da lua, não. Nós vamos viver as aflições, sim. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. As aflições não vão nos derrubar, porque nós já não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos, e quem diz isso é Deus. Nós já fomos ressuscitados na mente de Deus. Então, por causa disso, mantenha os olhos fixos na realidade do alto. Então, aqui, queridos, nós vemos uma marca de um coração que está destinado à eternidade. Um coração marcado para a eternidade, ele está com os olhos fixos nas realidades do alto, que é para onde nós estamos indo. As coisas do mundo, de novo, elas não me prendem, elas não me amarram, elas não definem como eu vivo, os valores, os padrões do mundo. Veja, a gente está tendo essa semana aí muito sendo noticiado, né? Aquele homem lá, o Daniel Burcaro, um homem preso às coisas desse mundo, a poder, a ganância, a dinheiro, né? E como é que terminou? E essa é a dinâmica do pecado. Né? O pecado, ele nos oferece coisa, mas ele entrega outra. O ídolo do dinheiro prometeu para aquele homem poder, né, realizações, projetos, e entregou o quê? Uma cela de 6 metros quadrados aí que ele está preso hoje. Isso é bem ilustrativo, né? É bem dramático, uma realidade que estamos vivendo, mas é bem ilustrativo. Então, queridos, nós vivemos presos às coisas que esse mundo oferece, nós abrirmos mão daquilo que Deus já nos prometeu, já nos garantiu. E o que vai levar, o mundo não vai entregar aquilo que ele promete, né? Essa satisfação, essa alegria, só na eternidade. Então, nós precisamos olhar para a eternidade. O que é manter os olhos fixos na realidade do alto? Na vontade do Senhor para a minha vida. O que realmente importa para a minha vida é fazer a vontade de Deus. Né? João 13, 34, 35, Jesus diz assim: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então veja que aqui está um grande desafio. Né? Fazer a vontade de Deus, olhar para as coisas do alto, é trazer os padrões da eternidade para a minha vida. E o padrão da eternidade, amados, é o amor. 1 Coríntios 13, Paulo fala que fé, esperança e amor, ele trata dessas 3 substâncias, né, que nós precisamos alimentar a nossa alma. Ele fala que tanto a fé e a esperança vão ficar. Eu não vou precisar mais ter fé da eternidade, nem ter esperança, porque eu já estarei lá, mas o amor vai continuar. Então, o amor, ele é uma marca da eternidade. E Jesus deixa claro que nós seremos discípulos se o mundo reconhecer isso em nós. E Jesus fala, lhes dou um novo mandamento. Como é que é o novo mandamento se já vem desde o Antigo Testamento? Porque ele mostrou o que era o verdadeiro amor. É novo nesse sentido, né? Agora é um novo padrão. Olhem para mim que vocês vão aprender a amar. Então, o amor, queridos, é um grande desafio. É um grande desafio. Porque nós somos, por causa do pecado, egoístas, centrados em nós mesmos, mas o amor deve estar fazendo parte da nossa vida. Já vimos 1 João 2, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, amados, pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pensar nos padrões da eternidade. Pensar na ética da eternidade, que deve me governar. Né? As coisas da terra é o quê? É o egoísmo, é o orgulho, é levar vantagem, é eu estar em primeiro lugar em todo o tempo. As coisas do alto é o amor, né, que eu posso amar porque ele me amou primeiro. É apresentar Cristo para outras pessoas. É você ter prazer na lei do Senhor, estudar a palavra, ter prazer no tempo de oração, ter prazer em estar em comunhão com seus irmãos. Você abrir mão de você mesmo para você ir na direção do outro. São todas coisas da eternidade que se fazem presentes. 1 Tessalonicenses 4,17, o texto diz que nós estaremos para sempre com Jesus Cristo. Então, a eternidade deve nos governar. Esse é o ponto.
a realidade, a ética, os valores da eternidade que vem até nós por meio da palavra de Deus deve nos governar. Então, se eu não me dedico à leitura da palavra, esses valores para mim não vão fazer sentido, eu não vou saber, eu não vou ter conteúdo. Né? Percebe, então, por isso que a palavra de Deus é tão importante, né, amados? Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Veja, existe uma verdadeira vida, existe uma vida falsa. O que é a vida falsa? É aquela vida que vai terminar. Aquela vida onde você vai gastar todas as suas energias, né, a sua disponibilidade para conquistar coisas que um dia simplesmente deixarão de existir. A verdadeira vida, aquela que você tem com Cristo, fazendo a vontade do Senhor, amando e obedecendo ao Senhor, é a vida verdadeira. É essa que vai durar para toda a eternidade. Então nós precisamos conhecer a Cristo. Precisamos saber a vontade dele para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nas nossas prioridades, nos nossos pensamentos, na nossa imaginação, na nossa forma de sentir, nossa forma de pensar, nossa forma de agir. E 1 Coríntios 2,16 fala sobre isso, que nós podemos ter a mente de Cristo. Né? Então, amados, vamos pensar sobre isso, né? Se nós temos essas marcas da eternidade no nosso coração, se nosso coração é marcado pela eternidade, se o que nos move são sempre essas coisas mesquinhas, pequenas, que nos desgastam, eu estou sempre querendo mais, e nunca tenho tudo aquilo que eu preciso, porque tudo aquilo que eu preciso só é me dado quando eu tenho um relacionamento com o Senhor. Se nós olhamos para a eternidade, nós estamos presos a coisas desse mundo, e muitas vezes querendo trazer a palavra de Deus para esse nível, usar da palavra de Deus para obter os meus objetivos. Ontem eu vi uma coisa pavorosa, né? Para variar essa teologia da prosperidade, uma igreja, eu não gosto de ficar falando o nome de igreja, né? Mas é fácil a gente saber de quem que a gente está falando, a teologia da prosperidade, dizendo que Deus honra aqueles que usam a fé. Gente, que coisa pavorosa. A fé, usar a fé para conquistar coisas e Deus abençoa. Isso é coisa de Satanás, é coisa do diabo. É você usar a fé para conquistar coisas materiais, quando a fé, na verdade, verdadeira, ela te aponta para a obediência, ela te aponta para você adorar o Senhor, independente daquilo que você tenha ou não, sim por aquilo que Ele é. A fé que nos leva para a eternidade. Essa é a fé bíblica, né? Então, cuidado, gente, com esses enganos que tem por aí, né? Vem assim uma coisa muito bem embalada, né? Fazendo todo sentido, né? Humanamente falando, cuidado. E as pessoas que você conhece que estão presos nessa teia satânica, nessa sinagoga de Satanás, como Jesus fala. Ensine as pessoas, traga para perto, mostre com a sua vida que existe um padrão de eternidade que deve ser vivido a partir de agora nas nossas vidas. Amém? Nessa semana a gente vai continuar com esse tema aí. Então esteja conosco, queridos, né? Cada dia a gente vai aprofundar biblicamente mais esse tema, né? As marcas da eternidade no coração. Um coração marcado pela eternidade. Esse é o tema da nossa semana. Coração marcado pela eternidade. Amém, queridos? Um dia abençoado e que amanhã possamos estar juntos, né? Dia do Senhor. Vamos orar? Deus de graça, Deus bendito. Obrigado, Senhor. Senhor, porque a Tua palavra chega até nós a cada dia, a Tua palavra que nos sustenta, que nos anima, que nos fortalece. Nós somos gratos ao Senhor, gratos ao Deus por essa palavra bendita que nos traz a verdadeira esperança, que fortalece a nossa fé, nos confronta no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nossa falta de amor e nos direciona para a eternidade. Somente, Deus, o Senhor tem as palavras de vida eterna, que essas palavras, ó Deus, possam assentar o nosso coração e nos governar. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, um dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, nós estamos aqui de novo, tá bom?